Olá, queridos, estamos mais uma vez aqui, eu, pastor João Márcio, com a nossa série falando a respeito de relacionamentos saudáveis e nesses dias estudando sobre o relacionamento nosso com o nosso Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre fundamentar, a nossa identidade em Deus, a nossa identidade de filhos de Deus. E hoje eu quero comentar contigo, quero estudar um pouco com você a respeito de ouvirmos a voz de Deus, saber ouvir a voz de Deus, compreender que Deus ele fala conosco. Amém? Será que Deus tem falado com você nesses dias? Você tem ouvido a voz de Deus? Uma coisa interessante sobre essa questão de ouvir a voz de Deus é que existe alguns extremos. Algumas pessoas elas ouvem, entre aspas, muito de Deus. Todo momento estão dizendo que ouviram algo do Senhor, e isso traz um certo descrédito àquelas pessoas que escutam. Outros já são tomados de um espírito de incredulidade e chegam a não acreditar que Deus, de fato, Ele fala com a gente. Mas o que de fato a gente precisa aprender sobre isso? Uma coisa eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele manifesta a sua vontade conosco. Ele fala com os seus filhos, Ele fala com o seu povo. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, e Ele fala de muitas maneiras. Como é que Deus ele fala conosco? Um estudo que nós fizemos na igreja um tempo atrás, chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. A gente, os autores trabalharam muito bem ali a maneira que Deus fala conosco. Então Deus ele fala conosco através do nosso tempo de oração. Deus ele fala conosco através da palavra, através da ministração de pregações que nós ouvimos, até mesmo de um vídeo como esse aqui, que tem a ver com a palavra de Deus. Deus fala conosco através de sonhos, Deus fala através de revelações. Deus pode usar alguém com um dom profético para falar conosco. Deus fala conosco através das circunstâncias. E falando sobre isso, será que Deus ele tem falado conosco nesses dias, através dessas circunstâncias, daquilo que nós estamos passando nesses dias? Será que Deus tem falado com a sua igreja? Será que Deus está falando com você de alguma maneira? O fato é que Deus fala, e Deus fala através de um relacionamento de intimidade. Tem um texto na palavra de Deus que fala um pouco sobre esse relacionamento de intimidade que nos leva a ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus. Êxodo capítulo 33, versículos de 7 a 11, um texto que fala sobre Moisés. Êxodo capítulo 33, versos 7 a 11, olha o que a palavra de Deus nos diz. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, Moisés descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha que interessante, o texto diz que Moisés falava com o Senhor face a face, como um amigo conversa com outro. Isso fala de intimidade, não é?
Ouvir a voz de Deus tem a ver com intimidade, não é? Deus, ele fala conosco, mas ele fala através de um relacionamento íntimo. Deus não fala de qualquer maneira, e muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque não temos intimidade com Deus. Tem um texto que eu quero deixar para você na nossa meditação de hoje, está no Evangelho de João, capítulo 10, é um capítulo que eu gosto muito, e vai falar a respeito de pastor e ovelhas. E olha só o que a palavra de Deus diz aqui, João capítulo 10, versículo de 2 a 5, e também o versículo 27. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz ou a voz de estranhos. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, ele usando esse exemplo aqui, do pastor e suas ovelhas, ele chama a nossa atenção, ele cria aqui um ambiente de intimidade, onde o pastor se relaciona com as suas ovelhas, e nesse relacionamento de intimidade, há um reconhecimento de voz. As ovelhas, elas reconhecem, ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. Uma coisa muito jóia, vi um vídeo recentemente, onde algumas pessoas chegavam próximo de uma cerca, onde havia um pasto e várias ovelhas, e as pessoas gritavam e chamavam aquelas ovelhas que estavam ali pastando, e elas nem se moviam, elas permaneciam imóveis ali, comendo, e não demonstravam nenhum movimento. E várias pessoas tentaram, sem sucesso, até que o pastor daquelas ovelhas chegou ali próximo daquela cerca e chamou as ovelhas. E quando ele chama as ovelhas, elas instantaneamente, imediatamente, elas começam uma a uma a levantar a sua cabeça e a se atentar para a voz do chamado daquele pastor, e todas, sem exceção, seguem correndo e se reúnem ali em volta daquele pastor. Eu achei aquilo tremendo, né? E o que nós podemos aprender com esse exemplo que Jesus ensina aqui a respeito de pastor e ovelhas, e a respeito de ouvir a Deus? Algumas coisas bem interessantes que a gente precisa aprender aqui nesse texto da palavra de Deus. Uma coisa bem importante a ser ressaltada aqui é que nesse texto, Jesus, quando ele fala do pastor, ele também faz uma comparação entre, no contexto desse texto, um pouco mais adiante, Jesus vai falar que juntamente com o pastor, existem mercenários. E existe uma diferença entre o pastor e os mercenários. Então, por isso é importante você entender por que ele começa o texto no versículo 2 dizendo: olha, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Isso para que a gente não venha se confundir com os mercenários. E uma coisa que a gente vai entender, olhando para o texto e caminhando aqui no texto, falando sobre ouvir a voz de Deus, eu quero falar de forma bem objetiva contigo, como que a gente vai discernir a voz de Deus, do nosso pastor, e não se confundir com outras vozes, e até a voz do mercenário, do estranho. Olha, o texto diz que o pastor, ele entra pela porta. Sabe o que isso fala para nós, querido? É que quando o pastor fala, a palavra dele não é uma sugestão de atalho, não é uma sugestão mirabolante para você sair de uma situação fora da palavra de Deus. Quando o pastor fala, ele entra pela porta.
é a porta da frente, e é de uma maneira visível, é uma forma autêntica. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes algumas pessoas estão até dizendo que estão ouvindo a voz de Deus, mas são propostas de mercenários, de estranhos, são convites a pular janelas, a sair pelo telhado, a andar por caminhos que não é pela porta. Às vezes, quando a gente começa a conversar com alguns irmãos e fala: olha, querido, você precisa aprender a discernir a voz de Deus, e alguém chega: não, mas aí cria toda uma situação, uma articulação para dizer que vai chegar e passa por aqui, e quando dá, aí lá vai dar certo. Fala: olha, parece muito estranho isso, porque o pastor, ele entra pela porta, entendeu? Ele entra pela porta, ele chega pela porta da frente. As coisas de Deus são muito claras, é pela palavra, amém? É pela porta da palavra de Deus, não é pelo atalho que o Senhor vai falar com a gente. E entrando por esse mesmo prisma, para ele, o texto fala que tem um porteiro aqui, né? E esse porteiro, ele abre a porta. Para o pastor, o porteiro abre a porta, e esse abrir de porta, querido, fala também exatamente do que eu acabei de dizer, sobre esse caminho. Olha, ovelha do Senhor, toma muito cuidado. Eu estou aqui olhando para essa porta, e essa porta não abre, e de repente lá vem a proposta do mercenário. Por que você não vai por aqui? Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? E outra voz começa a tomar o lugar da voz do Senhor. Querido, o pastor, ele abre a porta. Se a porta ainda não abriu, muito cuidado, entendeu? Muito cuidado, permaneça, espere, porque é muito mais seguro para você permanecer onde você está do que atentar por um caminho que não é a porta que o pastor está abrindo para você. Uma terceira coisa, geralmente quando o pastor ele fala com as suas ovelhas, ele chama elas pelo nome. Já pensou isso? O pastor, ele reconhece as suas ovelhas pelo nome, cada uma delas, ele chama uma por uma. Eu fui criado na roça e tinha algumas situações que eu admirava muito. Às vezes chegava em currais, né? Nossa região é vaca, não tem ovelha, mas eu achava muito interessante as pessoas conhecerem, né? Ali não era um pastor, mas vamos dizer, eram os donos do gado, e ele chegava ali. Eu lembro do meu tio Zé, e ele chegava e vinha e chamava, e tinha até os nomes estranhos das vacas, né? Mas cada uma tinha um nome, e ele chamava e falava o nome. Olha, imagina, o Senhor com tantas e tantas bilhões de pessoas no mundo, o Senhor conhece a nossa vida, conhece a vida de cada uma das suas ovelhas pelo nome. O Senhor nos conhece, e quando Ele chama, a sua relação conosco, querido, não é uma relação superficial, é íntima. Ele fala conosco porque Ele conhece. Ele não conhece só o nosso nome, mas Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa história, e Ele conhece, como a gente falou certamente, Ele conhece inclusive o nosso futuro. Ele sabe para onde Ele está nos conduzindo. É muito importante a gente se atentar a ouvir a voz do nosso pastor. Quando ele fala conosco, a sua voz é inconfundível. Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor falar conosco, a sua voz é inconfundível. Um outro ponto, quando o pastor ele fala conosco, geralmente ele está nos convidando a sair da onde nós estamos. E sabe o que isso fala conosco? Fala que sempre quando o Senhor está falando conosco, existe um desafio para crescimento.
Sempre que o Senhor está falando alguma coisa, geralmente Ele está lançando um desafio para mim, para você. Sempre quando você vê na Bíblia, quando Deus Ele se manifesta, Ele fala com um dos seus filhos. Quando um pastor fala com a sua ovelha aqui, nesse caso, Ele está chamando para fora. Ele está chamando a gente para fora, é um desafio. Às vezes a gente está acomodado, está quieto em algum lugar e Deus quer nos convidar a sair para fora. Ok? Então, uma outra coisa, quando o Senhor fala conosco nesse desafio, para nos chamar para fora, a gente não precisa ter medo. Por quê? Porque Ele vai na frente. O nosso pastor não é aquele que nos empurra para um lugar e nos manda ir para um lugar, Ele nos convida e Ele vai na frente. Quando o Senhor está indo, Ele já está indo. Quando Ele nos chama, Ele está indo e Ele diz: pode vir. Olha a importância de você ouvir a voz do Senhor, não é? Porque Ele diz: olha, isso vai acontecer porque nós estamos conseguindo reconhecer a sua voz, nós vamos andar com Ele, nós vamos andar seguros com Ele. Por quê? Porque as ovelhas não vão seguir a voz de estranhos, a mercenários, porque conhecem a voz, porque Ele chama, Ele conhece. Olha, o texto termina no versículo 27, e Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. O pastor conhece cada uma das suas ovelhas, do seu rebanho, de maneira íntima. E as ovelhas seguem o seu pastor por onde ele vai. Amém, queridos? Olha, eu quero concluir com você aqui agora, chamando a sua atenção. Muitos cristãos chamam o Senhor de pastor, como o próprio salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas será que a gente está ouvindo a voz desse pastor? Será que a gente está ouvindo e discernindo a voz do nosso supremo pastor? Nunca foi tão importante ouvirmos e discernirmos a voz do nosso pastor como nos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos. São tantas vozes, são tantos ruídos, são tanto barulho que a gente escuta, que a gente pode se perder. E eu quero deixar algumas dicas práticas para você agora, para você poder praticar e poder ouvir melhor a voz de Deus. A primeira delas é: ore e ouça. Quando você for orar, entenda que o que você vai ouvir de Deus é muito mais importante do que você vai falar. Entende? Então nada que você vai dizer é algo novidade para o Senhor. Não que você não deva falar, mas se atente para aquilo que o Senhor vai falar para você. Amém? Aquilo que Ele vai falar é muito importante, pode mudar a direção da sua vida. Uma outra coisa importante é quando o Senhor falar com você e você entender que Deus falou, então faça algo com isso, com o que Deus falou com você. Compartilhe com as pessoas que estão perto de você. Ore a respeito daquilo que Deus falou com você. Escreva em um diário espiritual aquilo que Deus falou e volte de vez em quando para você se relembrar daquilo que Deus falou, para você não se perder diante daquilo que Deus falou e tem falado. Fique atento, observe aquilo que está acontecendo. Se você tem orado, tem falado com Deus, Deus tem falado algo para você, fique atento nos acontecimentos. Se você tem orado por alguém, por uma situação, fique olhando atentamente essa situação. Faça pergunta para essas pessoas que você tem orado, para entender de fato o que está acontecendo. Amém? Muitas vezes a gente não consegue ouvir e discernir a voz de Deus, principalmente quando nós estamos passando por situações difíceis. Quando você não está ouvindo a voz de Deus, fique quieto, espere o momento que a porta vai se abrir, permaneça atento, pois certamente o seu pastor vai falar contigo. Geralmente nesses momentos de dificuldade, turbulência, não é? São muitos ruídos e barulhos, queridos. E é nesse momento que a gente precisa ter cuidado, porque a gente tem dificuldade em ouvir a voz de Deus e a gente pode dar ouvidos a outros. É perigoso você dar ouvidos, amém? A mercenários, a estranhos. Você pode ser conduzido a caminhos que não vale a pena. Então, eu quero que você se atente.
E se você está com muita dificuldade, vivendo momentos de turbulência, sabe o que você vai fazer? Peça ajuda. Peça ajuda a pessoas que estão perto de você. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus, que ouvem a voz de Deus, que têm intimidade com Deus. E nesse tempo que você convida essas pessoas a orar com você, a ouvir com você aquilo que Deus está falando, é como a igreja se manifesta e a gente se ajuda. Às vezes eu tenho dificuldade de enxergar, de ouvir, mas as pessoas que estão perto de mim, que são homens e mulheres de Deus, vão me ajudar a discernir a voz de Deus também. Muito cuidado com a voz de estranhos. Amém? Vamos aprender a ouvir a voz de Deus, vamos aprender a discernir a voz de Deus, e com certeza vamos andar por caminhos abençoados quando a gente caminhar juntamente com esse pastor. Amanhã, queridos, eu quero falar um pouco sobre tratar da questão do pecado. O pecado é uma coisa muito séria e a gente vai falar um pouco amanhã sobre isso. Amém? Vamos orar. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, por mais esse momento junto com os meus irmãos, e peço ao Senhor, estenda suas mãos sobre eles, sobre os seus familiares. Pai, ajuda-os nesse momento a discernir, a ouvir a voz de Deus e a seguir a orientação do nosso Supremo Pastor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até